Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versos 7 a 13. Apocalipse 3, 7 a 13. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, far-lo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Eu quero conversar um pouco com os meus amados sobre o tema: igreja, olhe para as oportunidades e não para os obstáculos. As 7 cartas enviadas às igrejas têm características bem peculiares. O Senhor Jesus Cristo, dentre as 7 igrejas, elogia 2, sem fazer qualquer censura: as igrejas de Esmirna e Filadélfia. Jesus elogia 4 igrejas, fazendo também censuras a elas. O que ocorreu com a igreja de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira e de Sardes. A uma igreja ele só fez censuras e nenhum elogio. É o caso da igreja de Laodiceia. E quando Jesus olha para essas 7 igrejas, ele tem um diagnóstico, talvez um pouco diferente do nosso, porque ele não tem uma opinião, ele tem o diagnóstico. Ele conhece. Ele olhou para a igreja de Éfeso e viu que aquela igreja era uma igreja fiel doutrinariamente, mas tinha perdido o seu primeiro amor. Ele olhou para a igreja de Esmirna, que era pobre, mas ele disse: você é rica. Ele olhou para a igreja de Pérgamo e viu que gente lá se misturava com o mundo, mas tinha gente fiel a ponto de morrer pela sua fé. Ele olhou para a igreja de Tiatira e viu uma igreja se corrompendo moralmente, mas alguns ainda permaneciam fiéis. Ele olhou para a igreja de Sardes e aquela igreja tinha um nome, uma igreja viva, mas Jesus olha e diz: não, você está morta. Jesus olhou para a igreja de Filadélfia e diz: você tem pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta. Ele olhou para a igreja de Laodiceia, e igreja que dizia que estava rica e abastada, e Jesus olha e diz: não, você é pobre, você é miserável, você está cega, você está nua. Diante desse fato preliminar, eu gostaria de olhar esta carta e tirar desta carta algumas lições que eu passo a compartilhar com vocês. A primeira delas é que Jesus conhece não só a igreja, mas conhece a cidade onde a igreja está inserida. E Jesus nos ensina princípios, porque conquanto pregadores, conquanto
professores de escola bíblica dominical, conquanto pessoas que ministram a palavra de Deus, cabe-nos não só conhecer o texto, mas conhecer o povo. Não só conhecer o texto, mas conhecer o contexto. Não só olhar a passagem bíblica, mas a geografia, a história, a cultura da cidade para a qual você está pregando. Recebemos aqui hoje um desafio para abrir uma igreja em Roma. Tem uma cultura por trás, tem uma história por trás, tem toda uma conjuntura política, econômica, social, religiosa por trás. E ao plantarmos ali uma igreja, nós vamos pregar o mesmo evangelho, mas vamos precisar conhecer essa estrutura toda para sermos não só fiéis, mas também relevantes. E aqui é curioso porque a cidade de Filadélfia foi fundada para ser uma porta aberta para a divulgação da cultura e da filosofia grega. Aquela cidade ficava como que na encruzilhada do mundo, era a porta de entrada da Ásia. Era uma espécie de embaixadora da cultura grega. E Jesus está dizendo para a igreja, olha, assim como a cidade de Filadélfia era uma porta aberta e uma embaixadora para a proclamação da cultura grega, a igreja está nessa cidade, com a porta aberta para pregar o evangelho. Ela tem uma missão nessa cidade. Aquela cidade tinha sido castigada por vários terremotos. Tanto é fato que pessoas moravam em Filadélfia e alguns deles moravam em tendas improvisadas, com medo de terremotos, paredes rachadas, monumentos quebrados, arruinados. E é diante dessa cidade acostumada com abalos sísmicos é que Jesus Cristo diz que o vencedor seria colocado como coluna do santuário de Deus, coluna inabalável e inamovível. Portanto, aquela igreja entendia a linguagem de Jesus. Mas em terceiro lugar, olhando essa cultura da cidade, a cidade de Filadélfia foi batizada com um novo nome, depois da sua reconstrução, porque a cidade foi devastada por um terremoto, o mesmo terremoto que destruiu Sardes no ano 17, depois de Cristo, e aquela cidade só foi plenamente reconstruída no ano 90, com recursos imperiais, e então ao ser reconstruída, ela recebeu um novo nome, foi rebatizada com o nome de Neo-Cesareia, ou a nova cidade de César. Essa igreja entendia a linguagem que Jesus vai usar, e está postamente lá no verso 11, quando está escrito o seguinte: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, o meu próprio nome. A igreja sabia o que era isso. O que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos? Pegar ganchos da história, da geografia, da cultura, dos fatos que estão ocorrendo, para apresentar com mais clareza, com mais eloquência, com mais pertinência a mensagem do evangelho. Então, o pregador precisa criar pontes de contato na sua comunicação. Segundo ponto que eu chamo a sua atenção é que Jesus conhece a igreja e se apresenta como solução para ela. Primeiro, para uma igreja perseguida pelos falsos profetas, que eram os judaizantes, e você pode perceber isso comigo na linguagem de Jesus, no versículo 9, eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são. O que está acontecendo aqui? Os judaizantes, que eram judeus de raça, de sangue, estão dizendo para os crentes o seguinte: olha, vocês não estão salvos não. Se vocês não se limitarem e obedecerem aos preceitos judaicos, como aconteceu lá em Atos 15, se vocês não se circuncidarem, se vocês não guardarem a lei de Moisés, não há salvação para vocês não. E estão dizendo para os crentes: ó, vocês não estão salvos não. Se vocês querem ser salvos, vocês têm que voltar para o judaísmo. No cristianismo não tem salvação. E Jesus chama esse time, esse grupo de sinagoga de Satanás, que se declaram judeus, mas não são judeus, porque o verdadeiro judeu não é aquele que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aquele que tem a fé de Abraão habitando em seu coração.
O verdadeiro judeu, espiritualmente falando, é aquele que crê no Senhor Jesus. É aquele que é filho de Abraão pela fé. É o filho da fé. E então, para esta igreja perseguida pela questão religiosa, Jesus vai se apresentar da seguinte maneira no verso 7. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro. É aquele que é o verdadeiro, é aquele que é o santo separado, é que está se dirigindo a uma igreja tão atacada pelas falsas doutrinas. Jesus está criando pontos de contato. Segundo, para uma igreja sem força aos olhos do mundo, Jesus parabeniza a igreja pela sua fidelidade. Olha o verso 8. Conheça as suas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, que não negaste o meu nome. Verso 10, parte A, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Notem vocês, a igreja é fraca aos olhos do mundo. Fraca por quê? Fraca porque talvez é pequena. Fraca porque talvez os membros são pobres. Fraca porque talvez os membros dessa igreja são escravos. E Jesus conhece a fraqueza da igreja. Mas ele disse, olha, apesar de vocês serem fracos, vocês têm guardado a minha palavra. Vocês têm sido perseverantes. Vocês não têm sucumbido. Vocês não têm negado a fé. Vocês não têm retrocedido diante das dificuldades, nem das pressões e opressões que vêm sobre vocês. Mas em terceiro lugar, para uma igreja perseguida e odiada pela sinagoga de Satanás, Jesus diz que ela é a igreja amada por Ele. Olha o versículo 9 comigo. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Olha que coisa maravilhosa. O que Jesus está querendo dizer com isso? Não é, a minha vitória vai ter sabor de mel, não. Não é essa a ideia aqui. A ideia aqui é que esta igreja que está sendo acusada pelos judeus, que Jesus chama de sinagoga de Satanás, e não se intimida, não recua, mas permanece fiel, permanece íntegra, permanece obediente, o Senhor Jesus vai fazer que aqueles que estão atacando a igreja, acusando a igreja de ser falsa, de não crer no verdadeiro Deus, de não estar salva, essas pessoas vão ser trazidas pelo próprio Senhor Jesus, para terem que reconhecer que a igreja é verdadeira, é fiel e é amada do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o nosso papel não é tanto nos defendermos, é andarmos com Deus. Porque quando nós andamos com Deus, aqueles que nos criticam e zombam de nós, vão ter que voltar a nós e mudar de opinião a nosso respeito, e saber que nós somos o povo amado de Deus. Nós somos o seu povo, o seu rebanho, o seu corpo, a sua família, a menina dos seus olhos. Mas em quarto lugar, para uma igreja que guardou a palavra de Cristo nas provações, Cristo aguardará das provações futuras. Olha o verso 10 comigo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Meus amados irmãos, isso é algo tão precioso para nós, porque quem guarda a igreja é o Senhor Jesus. Ontem o pastor Arival, parece que no culto da noite, fez uma declaração. Acho que no culto da manhã, quando estava falando da ceia. A igreja de Deus, ela é indestrutível. Ela não pode acabar. É promessa de Jesus. Ela vai celebrar a ceia até que Jesus volte.
Então não vai ter um período da história que lá não tem mais celebração da ceia, porque acabou a igreja na história, acabou. Não acabou não vai acabar não. É impossível acabar. A igreja vai continuar, a igreja vai perseverar, o remanescente fiel não vai dobrar-se. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vai ver que o anticristo, está lá em Apocalipse 13, ele vai ser adorado de todas as nações, em todas as nações, por todos os povos, por todas as etnias, exceto por aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, por aqueles que têm o selo de Deus, ou seja, nenhum crente sequer vai adorar o anticristo, nenhum salvo sequer vai se render ao anticristo, nenhuma ovelha de Cristo, por mais frágil que ela seja, vai ser arrancada dos braços de Cristo. A igreja é guardada pelo Senhor, quem protege a igreja é o Senhor Jesus, foi Ele quem disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós poderíamos unir a nossa voz a Lutero e cantar, Castelo Forte é o nosso Deus, é o nosso Deus. Nem demônios, nem o mundo, nem o ódio, nem a perseguição, nem a morte podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas há um terceiro ponto que eu quero destacar. Jesus conhece as fraquezas da igreja, mas coloca diante da igreja uma grande oportunidade. Olha comigo o verso 8. Conheça as tuas obras. Eis que teu posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Vamos entender isso, a palavra que Jesus disse, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Porta aberta. Então, a primeira pergunta é, que porta é essa? Que porta aberta é essa? Em primeiro lugar, esta porta aberta é a porta da salvação. Uma cidade de uma província da Ásia, que tem uma missão de espalhar a cultura grega, uma cidade que ao ser fundada como uma cidade bela, tinha muitos templos aos muitos deuses, aquela cidade era uma porta aberta por Jesus, à igreja, para que a igreja anunciasse naquela terra eivada de idolatria, eivada da cultura grega, a salvação em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa, porque o próprio Jesus, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Hoje você e eu temos portas abertas para o mundo, para levar o evangelho em São Paulo, pelos rincões do Brasil, na América Latina, na América do Norte, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania. As portas estão abertas, a porta da salvação. E onde o evangelho é pregado, a salvação chega. Onde o evangelho é anunciado, corações se rendem. Onde a verdade chega, a mentira é derrotada. Onde a luz chega, as trevas não prevalecem. A igreja tem diante dela portas abertas. Mas a segunda porta aberta aqui, irmãos, é a porta da oportunidade de evangelização. Porque vejam vocês, as provações são tempos de oportunidade. Versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. As provações chegam. E quando as provações chegam na vida da igreja, na vida do crente, a luta, a perseguição, a pressão, a angústia, isso não é um tempo para o crente ficar minguado, mirrado, achatado, não. É um tempo para o crente exalar o perfume de Cristo. Sabe por quê? É como a flor, quanto mais ela é esmagada, mais ela exala perfume. Quanto mais a igreja é exprimida, é perseguida, mais a igreja é poderosa. Quanto mais a igreja tem as suas restrições diante de um mundo que a persegue, ou das religiões de seitas que a oprimem, mais a igreja se levanta corajosamente para dizer que Jesus é a razão da nossa vida.
As lutas nunca oprimiram a igreja, a perseguição nunca destruiu a igreja, as dificuldades nunca fizeram a igreja recuar, ao contrário, ao contrário. Mas ainda, a idolatria é uma oportunidade. Quando Paulo chegou em Atenas, diz a Bíblia que caminhando pela cidade, olhando, observando os objetos do culto, os templos, os monumentos, tinha mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses. Quando Paulo chegou lá, diz a Bíblia que o espírito dele se revoltou, mas não se revoltou para ficar assim num canto estoicamente lamentando, não, se revoltou para ir para a sinagoga e falar, se revoltou para ir para a praça todos os dias e discutir com os filósofos, falando de Jesus e da ressurreição. Quando você olha a idolatria dominante no nosso país, dominando o mundo inteiro, não é para a igreja ficar acuada não, é para a igreja ver uma porta de oportunidade para evangelizar. Mais ainda, se você parar para perceber as lutas que Paulo enfrentou em Éfeso, Paulo chega a dizer lá em 1 Coríntios 16, 9, que ele, diante das lutas que eram maiores que suas forças, ele diz, eu enfrentei feras lá. Ele está olhando nessa pressão toda e pedindo para Deus abrir uma porta larga e espaçosa. Meus irmãos, a igreja está sendo acuada hoje, por todos os lados. A igreja hoje está sendo perseguida por todos os cantos. Se não é perseguição física, é perseguição filosófica, é perseguição ideológica, é perseguição teológica, é perseguição de todos os lados. Mas a igreja não deve olhar isso como uma situação para calar a sua voz, para amordaçar a sua voz, não. A igreja deve olhar essa circunstância de Deus abre porta para nós, Deus abre oportunidade para nós, Deus abre fronteiras novas para nós. Nós estamos ouvindo todo dia, não, a Europa, o continente que foi o berço do protestantismo, é hoje um continente pós-cristão, e é um continente pós-cristão, e pós-cristão, não, é pós-cristão, pois agora é a nossa vez, agora nós vamos inverter o barco, agora nós vamos daqui para lá, agora nós vamos plantar a igreja lá, agora nós vamos evangelizar lá, é agora a nossa vez. Olha a porta aberta, é Deus que está botando porta aberta. Mas mais, amados, quando você vê Paulo preso em Roma, está preso, está algemado, ele, lá em Colossenses 4, 3 e 4, ele ora para que Deus abra a porta. Eu acho isso incrível, porque Paulo estava velho, Paulo estava cheio de cicatrizes, Paulo estava pobre, Paulo estava acusado, Paulo podia pensar, bom, eu preciso cuidar de mim, eu já estou velho, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar do meu futuro, preciso pensar em me aposentar, preciso pensar pelo menos curtir um pouquinho a vida. Ele está orando, pedindo, Deus, abra uma porta, abra uma porta. E ele está algemado, e ele diz, olha, que oportunidade fantástica, eu estou algemado. Tem um cara que está aqui colado comigo, e ele não pode nem fugir, eu vou falar de Jesus para ele, e ganhou toda a guarda pretoriana. Olha a circunstância da vida, meu irmão, por mais carrancuda que ela seja, como a porta que Deus está colocando diante de você, para você testemunhar do Senhor Jesus Cristo. A igreja era fraca, ela estava enfrentando oposição, ela tinha ameaça de tribulação no futuro, mas o Senhor Jesus está dizendo para ela o seguinte, olha, eu coloquei diante de você uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fechará, e a porta que eu fecho ninguém abrirá. Quarto lugar, quarta lição, Jesus não apenas conhece as dificuldades da igreja, mas Jesus dá para a igreja grandes garantias. Olha comigo o versículo 7, por gentileza. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que feche ninguém abrirá. O que significa isso, irmão? Jesus tem em suas mãos grande autoridade. Ele já tinha dito lá no capítulo 1, verso 18 de Apocalipse, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Agora ele diz, capítulo 3, versículo 7, eu tenho a chave de Davi. E ter a chave de Davi significa ter autoridade. Autoridade. Antes do Senhor Jesus comissionar a sua igreja, ele disse para ela, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide. Nós não estamos indo na nossa força, no nosso poder,
a nossa capacidade apenas, nós estamos indo debaixo de autoridade, nós estamos indo debaixo de poder, nós estamos indo debaixo daquele que tem o comando, que tem o controle, que domina tudo, a obra é dele, quem faz a obra é ele, nós somos apenas os cooperadores, porque é ele quem vai na nossa frente, é ele quem abre portas, é ele quem fecha portas, é ele quem dá arrependimento, é ele quem dá a fé, é ele quem chama eficazmente, é ele quem faz, é ele quem edifica a igreja. Esta porta, esta chave de Davi, que abre a porta do Evangelho, abriu para os judeus, lá em Atos 2, abriu para os samaritanos, lá em Atos 8, abriu para os gentios, lá em Atos 20, e abre, irmãos, essa porta para o mundo inteiro, quando a igreja tem olhos abertos para ver. Mas eu quero concluir com o último ponto. Jesus não apenas conhece a pobreza da igreja, mas promete à igreja uma grande recompensa e uma gloriosa herança. Olha comigo o verso 11, por favor. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está dizendo para essa igreja o seguinte: olha, vá fazer a obra, vamos lá, a porta está aberta. E tem uma coisa, não tem muito tempo também não. Eu venho sem demora. O tempo de Deus não é o nosso, mas Ele prometeu que vai voltar, e Ele disse que vai ser rápido, que nós não temos todo o tempo urge, e é preciso fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Mais do que isso, nós precisamos guardar o que temos, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a ideia de coroa aqui, irmãos, não é perder a salvação, não é que alguém pode chegar em você e tirar a sua salvação, você está salvo hoje e perder essa salvação, não é isso que Jesus está falando. A coroa aqui é a grande oportunidade que aquela igreja tinha de, na cidade que tinha portas abertas para divulgar a cultura grega, a igreja tem portas abertas para pregar o Evangelho. Se a igreja não aproveita o tempo da sua oportunidade, como candeeiro que é, o Senhor Jesus pode chegar e retirar esse candeeiro, como fez para a igreja de Éfeso. Olha, se você não se arrepender, eu virei a ti e removerei o teu candeeiro. O candeeiro é feito para brilhar, se não está brilhando, não tem importância, não tem relevância, não faz sentido de existir. É como aquela planta que está lá na parábola que Jesus contou, de uma figueira no meio de uma vinha, que o dono veio e procurou fruto, não encontrou, voltou no outro ano, procurou fruto, não encontrou, voltou no terceiro ano, não encontrou fruto, e o dono falou: pode cortar, está ocupando espaço inutilmente, pode cortar. O Senhor está nos dando oportunidades, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Seja um crente de verdade, seja um crente ativo, dinâmico, que entenda que você não foi salvo apenas para desfrutar a salvação, você foi salvo também para levar essa salvação a outras pessoas. Você agora que foi alcançado é um enviado, você que foi alcançado pela graça, agora é um embaixador da graça de Deus. Você não pode se calar, você não pode se omitir. Mas a segunda coisa que Jesus faz é prometer no verso 12 algo maravilhoso: ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus. Ou seja, se nós formos frágeis e peregrinos aqui, nós temos a promessa de algo inabalável ali. Se aqui formos peregrinos, lá nós seremos inabaláveis como a coluna do santuário de Deus. Nada nem ninguém pode nos abalar. Terceiro, o vencedor terá gravado em sua vida um novo nome. Para aquela cidade que tinha trocado de nome, agora Jesus está dizendo: olha, o vencedor, o fiel, o que persevera, ele vai ter gravado um novo nome nele. E aqui vale a pena você olhar comigo no verso 12. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome, o nome do Pai, o nome da Nova Jerusalém e o nome do Filho. Vão estar gravados em você.
E o universo inteiro vai saber que você é propriedade de Deus. E o universo inteiro vai saber que você faz parte da família de Deus. Você é a igreja de Deus, porque você é a própria Nova Jerusalém. Quando João é chamado para ver a esposa do Cordeiro, a Nova Jerusalém, ele não vê apenas uma cidade, ele vê a noiva. Sabe por quê? A Nova Jerusalém e a noiva é a mesma coisa. A cidade santa é a própria igreja. O que vai brilhar lá não é apenas uma cidade de ruas de ouro, com portas de pérolas. A igreja vai brilhar. A igreja glorificada, ela é a noiva. É o resplendor da glória de Deus, refletindo nela e através dela. E é por isso que, amados irmãos, nós poderíamos concluir dizendo 3 coisas. A porta aberta é a oportunidade da igreja. A chave de Davi é a autoridade de Cristo. E a coluna do santuário é a segurança do crente. Então, Cristo abriu as portas, Cristo tem as chaves e Cristo promete segurança eterna. Agora é com você e é comigo. Agora é conosco. As portas continuam abertas. E é tempo da igreja olhar não para os obstáculos, mas olhar para as oportunidades. Não é tempo de recuar, não é tempo de se acovardar, é tempo de agir, é tempo de trabalhar. É tempo de abrir os olhos e ver as portas que o Senhor Jesus abriu para nós. Entremos